vamos para a resolução de uma questão agora falando sobre o Word 2010. Como sempre, vamos à leitura da questão em primeiro lugar, acompanha comigo aí na tela. Diz assim, Marcos possui o seguinte texto digitado no Microsoft Word 2010, em português. Nome, hífen salário, Ana Maria, hífen R cifrão 1590,00, Paulo César, hífen R cifrão 5460,89, Mauro Gomes, hífen R cifrão 2890,78. Deseja-se utilizar um procedimento para transformar o texto acima na seguinte tabela. E aí ele demonstra ali a tabela em questão que ele quer transformar aquele texto nessa tabela que está sendo exibida. Para isso, selecionou-se o texto, clicou na guia Inserir, selecionou a opção Tabela e clicou na opção Pontinhos. Quer dizer, ele quer saber em que opção tu clicou. Na janela que se abriu, no campo Número de colunas do grupo Tamanho da tabela, selecionou-se 2. No grupo Comportamento de Ajuste Automático, selecionou a opção Ajustar-se automaticamente ao conteúdo. E no grupo Texto separado em, selecionou a opção Outro e digitou no campo à direita o valor hífen. Para concluir, clicou no botão OK e aí ele diz preenche corretamente a lacuna acima as opções letra A, transformar, letra B, tabelas rápidas, letra C, converter texto em tabela, letra D, desenhar tabela e letra E, ferramentas de tabela. Bem, basicamente o que ele está desejando fazer nessa questão é pegar esse texto que tem nome, salário, nome da Ana, do Paulo, do Mauro Gomes, dos salários respectivos, ele quer converter esse texto em uma tabela e quer que essa tabela fique com essa aparência. Para isso, ele indicou que foi na guia Inserir do Word 2010 e na opção Tabela e clicou em algum lugar. E depois fez várias opções. Bem, ele tem que ir na guia Inserir, então é sobre a guia Inserir a questão. Mas dentro da guia Inserir, ele foi na opção Tabela. E dentro da opção Tabela, qual é a opção que eu vou ter que escolher para converter esse texto em uma tabela? Vamos fazer isso na prática, então, do Word 2010, acompanhando comigo aí na tela. Aqui eu tenho o Word 2010, já com os dados digitados. Nome, salário, Ana Maria, os valores, Paulo César, valores e Mauro Gomes, o valor do salário. O que eu vou fazer para converter esse texto em uma tabela? Primeiro, eu vou selecionar esse texto. Após, eu vou clicar na guia Inserir do Word 2010, acabei de clicar na guia Inserir, e na opção Tabela. Quando eu faço isso, quando eu clico na guia Inserir e na opção Tabela, aparecem várias opções. Entre essas várias opções, nós temos Inserir tabela, Desenhar tabela, Converter texto em tabela, Planilha do Excel e Tabelas rápidas. Quais dessas opções que estão aqui dentro de tabela é que eu vou ter que escolher para converter esse texto em tabela? Só pode ser uma, né? Aquela que diz Converter texto em tabela. Vamos fazer isso então. Clico aqui na opção Converter texto em tabela. Ele exibe uma caixa de diálogo chamada Converter texto em tabela. Aqui, como número de colunas, eu vou digitar 2, porque eu quero 2 colunas de acordo com a imagem da questão. Onde diz comportamento de ajuste automático, eu vou colocar ajustar-se automaticamente ao conteúdo, para que essa tabela fique ajustada automaticamente ao conteúdo digitado. E aqui onde diz texto separado em, eu vou indicar qual é o separador que eu vou usar para as colunas e linhas dessa tabela. Por exemplo, eu poderia fazer por parágrafo, por ponto e vírgula, por tabulações ou outro caractere qualquer. Como eu tenho o nome das pessoas e o salário dividido por hífen, então eu vou botar como elemento separador o próprio hífen. Eu clico aqui em outro, digito hífen e agora vou pressionar OK. Percebe que ele converteu automaticamente o meu texto em uma tabela, de acordo com a exata indicação que a questão pedia. Olha só, se eu voltar para a questão agora e a gente for ler, ele simplesmente perguntou, na guia Inserir, quando tu seleciona a opção Tabela, tu tem que clicar onde? Onde é que tu tem que clicar para fazer a conversão de um texto em tabela? Só pode ser a indicação aí que está na letra C de Canadá, converter texto em tabela. Converter texto em tabela, então, da letra C de Canadá, é a resposta para essa questão, assim que a gente realiza a operação de conversão, como visto aí na questão, certo? C de Canadá, então, é a resposta certa. Até a próxima questão.
Bons estudos!